O primeiro debate presidencial da Argentina teve o candidato de direita, que já disse o seguinte, já virou, é extrema direita. Pronto, o cara é uma cabeça, mas é extrema direita. O candidato da direita, Javier Milei, como um dos principais destaques do debate. Com propostas focadas na economia, that's the economy, stupid, já que a Argentina atravessa uma grave crise, os candidatos debateram ideias para evitar a fuga de divisas, fuga de dinheiro, a dolarização do país e o fim do Banco Central. Vamos acompanhar a reportagem de Fabrício Naitsky. Os 5 candidatos a presidente da Argentina participaram do primeiro debate eleitoral na noite de domingo. Os principais embates foram entre os líderes nas pesquisas, Javier Milei e Sérgio Massa. Nome da base governista, o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, foi alvo de críticas da maior parte dos concorrentes. Ele foi questionado pelos altos índices de inflação no país, que superam 120% ao ano, e a taxa de pobreza, que ultrapassa 40% da população. O candidato peronista prometeu lançar um governo de coalizão, com representantes de diversas alas da sociedade, e uma rediscussão do acordo do país para o pagamento da dívida com o FMI. Já o ultradireitista Javier Milei foi perguntado sobre declarações polêmicas feitas ao longo da campanha, como as acusações contra o Papa Francisco, depois de ter chamado o pontífice de comunista. Milei também voltou a minimizar o número de mortos e desaparecidos durante a ditadura militar do país, entre as décadas de 1970 e 1980. Terceira colocada nas pesquisas, a candidata de centro-direita, Patrícia Bullrich, apresentou propostas para a economia. Ela tenta reverter o quadro eleitoral e chegar ao segundo turno. Segundo a última pesquisa divulgada pelo Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica, a CELAG, Javier Milei lidera as intenções de voto, com cerca de 33,2%. Sérgio Massa colou no primeiro colocado e já chega aos 32,2%, enquanto Patrícia Bullrich tem cerca de 28%. Caso nenhum dos candidatos supere a marca de 45% dos votos válidos no primeiro turno, os 2 mais bem votados se enfrentam no segundo turno, programado para 19 de novembro. Renato Batista, eu não conheço na história da humanidade alguma grande revolução social, mudança de regime, radical ou não, que não tenha sido motivada fundamentalmente pela economia. O que você achou do Milei? O que você achou desse debate? Eu vejo que muita gente acusa o Milei de ser louco, de ser maluco. Ah, mas ele tem aquela cabeleira dele e ele fala algumas coisas que parecem muito radicais. Eu discordo dessa opinião. Ele penteou o cabelo, inclusive. Penteou o cabelo pro debate, inclusive. Eu acho, sabe o que eu acho que é radical, o que é maluco, o que é loucura? Como eu vi ontem no debate, o candidato Sérgio Massa, né, que foi ministro da Economia do governo do Alberto Fernandes, pedir desculpa pelos erros do governo que ele participa. Ora, eu acho loucura um país viver com uma inflação de mais de 100%. Acho loucura um país ter mais de 40% das pessoas na pobreza. Não vejo nenhuma loucura no que o Milei falou. Também não acho que ele minimizou o número de mortos na ditadura. Muito pelo contrário, ele utilizou um número que era de 8 mil e algumas centenas de pessoas, que é o número oficial. Ele não quis usar o número que é utilizado pelas organizações não governamentais de direitos humanos, que sempre aparece nessas épocas aí, né, para fazer essas condenações, mas não condenam, por exemplo, um país viver com 40% das pessoas na pobreza, com uma inflação gigantesca, com desemprego latente, com um país que está absolutamente quebrado. Então não vejo nenhuma loucura no Javier Milei estar à frente das pesquisas. Muito pelo contrário, ele é uma consequência de anos de governo de esquerda na Argentina que levaram esse país à desgraça que está hoje. Daisy Chiocari, é uma técnica da esquerda caricaturar candidatos da direita? Então, por exemplo, ele agora é o extrema-direita, ele é louco, ou será que a gente tem que prestar atenção no que ele fala e no que ele está disposto a fazer? Se é loucura,
Tem até um sertanejo, olha essa loucura. Quem canta essa música? É o Chitãozinho, né? Já Chitãozinho? Bom, então, veja bem, eu quero que você diga o seguinte, minha querida Deise Ciocari. Quando eu olho para ele, esse candidato, eu vejo esperança de um grande economista, de uma pessoa capaz de recolocar a Argentina, que já foi um dos 10 países mais ricos do mundo e o país mais avançado da América Latina, de novo nos trilhos, ou quando eu olho para ele, eu me lembro de Chitãozinho e Chororó. Olha essa loucura. Então, ele falou ontem, acho que foi no debate, né, Renato, que ele falou que ia colocar a Argentina de novo em 15 anos entre um 15 anos seria Itália e França, em 20 Reino Unido e em 35 Estados Unidos. Ele quer ficar eternamente, né? Então. Assim, uma de argentino aí. Hã? Deu uma de argentino. Então, eu acho que o Milei, ele está se colocando... Ontem eu não assisti todo o debate, mas a parte que eu assisti, eu achei ele um pouco mais contido, né? Ele não estava tão translocado quando ele apareceu nas outras vezes, mas o Milei, ele se coloca como salvador da pátria. Isso é próprio de campanhas eleitorais, né? Eu acho que, às vezes, ele dá umas derrapadas, sim, ele erra nos argumentos, acho que, ok, em relação aos números da ditadura, mas ele acaba... O que ele faz quando ele muda esses números ou quando ele usa de outros argumentos é minimizar uma coisa que foi séria para o país deles, como é séria a ditadura aqui no Brasil, né? Então, esse tipo de argumento dele, a gente entende que quer defender um ponto de vista, mas acaba minimizando assuntos que são extremamente sérios, né? Mas eu achei ele um pouco mais contido, talvez teve uma variação ali nas pesquisas, né? Ele acabou ficando em segundo lugar, então eu acho que ele está usando de uma tática que agora pode dar um pouco mais de vantagem para ele nessa corrida eleitoral, mas ele está desde o início se apresentando como salvador da pátria. Muito bem. Vamos falar em salvador da pátria. Milei ou Sassamutema? Sabe quem é o Sassamutema? Não sei. Você não assistiu a novela Salvador da Pátria? Carol Novinha. Salvador da Pátria, com Lima Duarte? Não vi. Muito bem, vamos em frente. Desculpa. Eu também não conheço. Não conhece? Eu não sei. E o par romântico que Lima Duarte fez com Beth Faria na novela Pecado Capital? Também estreou não em dezembro de 75 e terminou em julho de 76. Também não sei. Canção Dinheiro e sertanejo. é vendaval. Bom, o Ministério das Relações Exteriores da China acusou os Estados Unidos de ser um império das mentiras, depois da divulgação de um relatório do governo norte-americano que aponta que Pequim investe em desinformação, um acusando o outro de mentiroso. As duas maiores potências econômicas do mundo. O relatório do Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirma que o governo chinês, abre aspas, manipula os meios de comunicação através da censura, recolha de dados e compras secretas de meios de comunicação estrangeiros. Ainda de acordo com o documento, Pequim sofreu duras derrotas porque houve resistência dos meios de comunicação locais e da sociedade civil. Meu querido Felipe Monteiro, nessa guerra dos Estados Unidos com a China, império das mentiras, faz sentido ou estamos no império dos sentidos? Qual a sua avaliação? O mundo contemporâneo, né, diferente de 10 anos atrás, quando os Estados Unidos e a China rapidinho para os outros harmonicamente entre si, né? O fato da China buscar a independência dos Estados Unidos buscar a independência da China, criando, inclusive, um investimento muito alto para criar fábricas de chips nos Estados Unidos e no Canadá, tornaram o mundo mais caro, né? Então, parte da crise que está passando é por conta dessa busca pela independência um do outro, né? Então, o que está vendo aí, a gente vai ver durante muito tempo ainda, né? Essa briga, esse conflito industrial entre um e outro, né? Meu querido Renato Batista, tudo se faz com microchips. Avião, carro, computador, tudo. E a fábrica de microchips se encontra em Taiwan. É por isso que eles estão brigando? Olha, tem vários motivos. Agora, não precisa ser o governo norte-americano para acusar a China de fazer desinformação. Isso já está claro e óbvio para todo mundo. Eu recomendo à nossa audiência que pesquise sobre os casos dos Wumaos, do 50 Cents, que são milhares, centenas de milhares de contas pagas pelo governo chinês para espalhar desinformação na internet. Várias delas já foram excluídas pelas plataformas do Meta, do WhatsApp, do Instagram, do X, que era o antigo Twitter, por espalhar desinformação. O que dá para concluir disso é que todo governo autoritário
é alérgico à livre informação. Ah, mas peraí. Carol Curimbaba. Eu vou fazer o contraponto. Opa, adoro o contraponto. Não tem santinho nessa história também. Vamos lembrar que o governo Dilma estava sendo altamente monitorado também pelos Estados Unidos. Então, assim, não tem santinho. Quando os Estados Unidos quer, ele vai pra cima mesmo. Ele não tá se preocupando com fake news. China também não tá se preocupando com fake news. É uma guerra comercial, a gente sabe que é. E eles vasculham a nossa informação. A NSA, né? Exatamente, Quando dos dois lados. Você lembra, quando o Barack Obama era presidente da República, ele estava em campanha, presidente dos Estados Unidos, estava em campanha, um garotinho disse para ele: eu não gosto de você, Barack Obama, porque você investigou o meu pai. E ele disse no ouvido: ele não é seu pai. Ai, que horror. É assim. Não tem muito